Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast onde eu sempre ligo para alguém para bater um papo, ter uma conversa, fazer uma entrevista. E a minha convidada de hoje é a Sabrina Fernandes. Caso você não conheça Sabrina Fernandes, ela é doutora em Sociologia, ecossocialista, professora e youtuber no canal Tese 11. Se você não conhece o Tese 11, eu te digo que ele é um dos principais canais de informação e formação política à esquerda hoje no YouTube, né? Afinal, se o YouTube é tão dominado por besterol e conteúdo de extrema-direita, acho que a Sabrina tá lá como um dos principais canais que usa a linguagem do YouTube para produzir conteúdo à esquerda. Você deve ter ouvido por aí, né? As pessoas reclamam tanto que a esquerda teria perdido a forma de se comunicar com essa nova geração, com os novos meios de comunicação, né? Tanto, sei lá, desde o WhatsApp até o YouTube em si. E a Sabrina tá lá fazendo exatamente esse trabalho de criação de conteúdo com linguagem de YouTuber. Enfim, a gente conversa melhor sobre isso na entrevista. Eu tô publicando essa entrevista hoje porque talvez quem já segue o podcast há algum tempo deve ter percebido que a gente ficou quase um mês sem novos episódios, mas estamos retomando a rotina normal agora. E eu escolhi a Sabrina para começar essa retomada porque, enfim, eu tinha até outra entrevista já programada para hoje, mas resolvi postar da Sabrina porque aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido aqui no podcast, que a Sabrina divulgou que ia participar. A gente pediu algumas perguntas que foram feitas aqui na entrevista, mas, cara, 50 pessoas passaram a me seguir no Twitter só porque a Sabrina compartilhou a minha arroba lá, pedindo perguntas, enfim. Então eu só posso entender que vocês querem muito ouvir a Sabrina e querem muito ouvir essa edição. Então eu me prontifiquei em agilizar esse papo para agora, certo? Acho que 1 hora de papo foi pouco para a pauta que eu tinha pensado, mas enfim, deu pra gente abordar bastante coisa. A gente fala das eleições que passaram, a gente fala do que pode ser esse governo Bolsonaro, falamos sobre Ciro Gomes, que vocês parecem que estão muito empolgados em ouvir, estamos esperando muito a opinião da Sabrina, né, sobre esses últimos passos do Ciro, enfim, falamos sobre muita coisa aí, ouve o papo, tá muito legal, é isso aí, certo? O Telefonemas é esse podcast, que se você está conhecendo hoje, é um podcast de entrevistas feito pelo Skype, por Hangouts, a gente tá em todas as plataformas de podcast e a gente pede sempre o seu compartilhamento nesse nosso momento. Estamos começando, então o seu compartilhamento é fundamental. Gostou do papo? Gostou da entrevista? Compartilha, ouve as outras entrevistas, compartilha elas também, que você já vai estar ajudando muito a gente nesse início, né? A gente já está com quase 50 edições, mas estamos no começo, certo? Então com vocês, Sabrina Fernandes. Você foi virar voto na rua e eu queria muito saber o que você ouviu das pessoas. A gente fica muito na internet, lendo muita coisa e acho que perde um pouco da visão da rua. O que você encontrou assim que você gostaria de destacar das pessoas que foram até a mesinha e conversaram com você? Tinha muita confusão totalmente instaurada, né, no segundo turno. Uma das questões era que o antipetismo realmente é uma coisa muito forte. É forte no sentido daquilo que eu tinha falado em um dos meus vídeos. O pessoal pega alguns lastros, algumas coisas que o PT fez errado, e aí se constrói toda uma narrativa em cima disso aí, com fake news e coisas bastante absurdas, e vai acabar ressoando com a população por conta desses lastros. Então as pessoas compraram muito bem essas narrativas. E algumas táticas do PT que eu tinha até mencionado anteriormente, muito antes da campanha, que não iriam muito bem com a população, acabaram indo mal mesmo, que foi a questão de, por exemplo, eles colocaram que Haddad é Lula. Então ficou muito difícil a gente fazer um debate de apresentar quem que era o candidato Fernando Haddad para as pessoas. Elas não conseguiam imaginar muito além daquilo ali. Isso o lado negativo. No lado positivo, deu para notar que muita gente que estava baseando o seu voto no Bolsonaro em cima da questão da intolerância ou do medo, ou da questão da corrupção, eles mesmos não conheciam muito bem o candidato Bolsonaro. Entendi. Então foi uma situação de segundo turno em que ambos candidatos estavam sendo construídos em cima de narrativas falsas. Nem elas sabiam porque estavam votando nele direito, talvez. Exatamente. Tinha muito da questão do voto de protesto, que é uma questão real, que muito voto pro Bolsonaro foi um voto de protesto, mas tinha também a questão de que o pessoal falava coisas assim, não, porque o Bolsonaro defende isso ou aquilo, e a gente apresentava coisas que ele tinha falado, e aí elas questionavam, mas é sério que ele falou isso? Aí você tem que mostrar um vídeo, a gente mostrava o vídeo. A questão é que como a técnica do Bolsonaro
Bolsonaro é parecida com a técnica do Trump, as pessoas não querem acreditar nem no que tá na internet mais. Então, se você falar, mas olha, isso aqui, não, mas tá na internet, qualquer coisa, mas o que você tá pegando de informação também não tá vindo da internet. Então, isso que é o firehose. Tudo perde credibilidade com firehosing. Não é essa tática que o pessoal tá falando agora, que é que ele apresenta uma coisa, depois ele volta atrás. Isso é uma tática. Mas o firehosing é a técnica de tirar a credibilidade de todas as narrativas, a ponto que só o Bolsonaro poderia estar formando uma narrativa. Ao mesmo tempo que isso foi muito complicado pra gente, a gente também conseguiu desconstruir algumas coisas na rua. Tinha um sentimento legal de virada que tava ali, porque muita gente estava disposta a dialogar, sim, mais do que aqueles que ficaram em casa sabiam, né? E é legal você ter falado da tática, porque minha próxima pergunta já é nesse sentido. Apesar da campanha nas ruas ter conseguido aproximar o Haddad do Bolsonaro, aquela diferença enorme foi diminuída, e eu imagino que tem muito a ver com essa movimentação toda, mas o Bolsonaro ganhou e a gente tá vendo agora nessas semanas, um início de governo, que é muito calcado nessa estratégia. Eu queria que você comentasse isso, assim. Você consegue já antever coisas que vão realmente acontecer, que você está calculando, que a gente precisa ter atenção, ou tá muito difícil calcular porque é um governo que mente sistematicamente para conseguir exatamente esvaziar a imprensa, por exemplo? O que a gente vê em termos de pautas econômicas é que vai ser um governo Temer piorado, porque agora é um governo que tem legitimidade das urnas para fazer as coisas que o Temer deveria ter feito de acordo com seus aliados, mas ele não possuía legitimidade nem aprovação suficiente para fazer isso, né? Então o Temer acabou recuando em muitas pautas que o Bolsonaro não vai precisar recuar. Ao mesmo tempo, essa tática que ele aplica dá a impressão de que ele seria alguém que ouve a população, que ele seria moderado, porque ele muda de ideia, então ele é flexível. Então isso ajuda muito a passar uma perspectiva de que o Bolsonaro é alguém que ele não é. Isso é bastante vantajoso para o campo dele, e é também vantajoso no sentido de que permite ele negociar com a própria base dele, né? A questão do Alberto Fraga foi algo muito visível nesse sentido, porque ele pôde sinalizar para o Alberto Fraga que, olha, eu poderia te trazer para o governo, mas tá vendo? As pessoas não querem. Você deu mancada, você fez uma mancada, então não vai dar, mas olha, eu tentei. Então ele fica bem com todo mundo. Ele fica como se ele tivesse ouvido os apoiadores dele, e também que ele fez uma tentativa de sinalizar para os próprios aliados dele, né? Que ele é do jogo, né? É tipo o crime perfeito, né? Funciona muito bem para quem tá fazendo política sem compromisso, né? Para quem tá fazendo política de uma forma fisiologista e de controlar o aparato para seus próprios interesses, vai funcionar muito bem. Inclusive essa questão das pautas chamadas pautas morais, que é diferente de pautas anti-opressão, de representação. As pautas morais é o que o campo dele faz com pautas legítimas por igualdade, uma luta contra a opressão. Eles pegam essas lutas e transformam em questões de moralidade, e a partir disso eles fazem o que eles querem com isso, e a imprensa ajuda nisso, né? O SBT tá sinalizando nesse sentido, a Record tá junto com o Bolsonaro, e ele fez uma inimizade com a Globo que foi muito pontual, foi bem no sentido de tentar tirar a credibilidade de qualquer denúncia que pudesse vir daquele campo. Então o pessoal chama de Globo de comunista, né? As coisas absurdas que surgiram. Sim. Mas com certeza vai ter um pacto novamente por aí entre o Bolsonaro e a Globo, porque a Globo funciona dessa maneira, né? Já deu pra perceber, né? Que no final da campanha teve o auge dessa briga, né? E logo depois ele foi bem recebido, assim, dá pra dizer, né? Sim, porque até a perspectiva que eles têm é essa: não, agora que foi eleito, agora precisamos dar uma chance. Vamos lidar, ninguém vai peitar, não tem essa coragem de peitar o Bolsonaro, até porque o que a gente vê em relação, quando a gente fala, ele é um cara fascista, não quer dizer que o governo dele será fascista. Não quer dizer isso, quer dizer, isso faz parte do ideário dele. Se ele pudesse aplicar tudo aquilo ali, ele aplicaria. O que ele vai fazer? Ele vai fazer as coisas pelas beiradas. Então a questão da criminalização dos movimentos sociais vai ser um elemento nisso, a questão da criminalização do comunismo, que é um projeto que o filho dele já tinha apresentado antes. O projeto continua, então é algo que alguns anos atrás a gente já notava e todo mundo falava, mas será? O será depende da correlação de forças, e eles conseguiram construir correlação de forças, deslocando para a extrema direita, né? Então tudo é possível nesse sentido. Infelizmente
hoje em dia é pior do que foi na época da ditadura nesse quesito, porque não se precisa de censura para você simplesmente tirar a legitimidade de uma luta social. Sim. Que aí alguém foi perseguido e aí tinha censura, então eles tinham uma narrativa, não, eram bandidos. Hoje não precisa disso, a própria população já chama de bandidos. O trabalho já tá feito, né? Já tá feito, então ele já tem tudo isso pronto, esse terreno foi muito bem preparado e foi preparado inclusive pela direita tradicional, né? Isso que a direita tradicional que se esvaziou tanto nesse período, se desidratou tanto e agora está tentando se recompor, os próprios colunistas que vieram no segundo turno declararem contra o Bolsonaro ajudaram nessa tática, porque ajudaram nessa criminalização. Eles basicamente ficaram desempregados, né? Porque agora eles não falam nem eles não falam com mais ninguém, né? Basicamente. Exatamente. A direita, o interessante do que está acontecendo nessa conjuntura é que muita gente, inclusive na esquerda, falava o PT vai morrer. Gente, o PT não morreu. O PT tá indo até muito bem. Deu até uma melhoradinha, né? Apesar do antipetismo, o PT foi forçado a colocar uma outra cara no partido, através do Haddad. Uhum. Então o PT tem muito espaço para se movimentar aí. O que as pessoas da esquerda radical, como eu, temos em relação à crítica é que não parece que isso sinaliza uma radicalização. Sim. Sinaliza mais uma tentativa de hegemonizar através do medo e assim por diante. E a gente estava ciente disso no segundo turno, mas é porque a gente estava ciente também de qual que era o desafio. Mas a direita tradicional, ela não tem pra onde correr nesse momento. Entendi. Não tem, porque o príncipe lá fez um PowerPoint esses dias falando que o PSDB era uma centro-esquerda. E aí colocando um monte de partido de direita na centro-esquerda. Então é algo a questionar a própria base ideológica desses partidos. Eles não conseguem mais movimentar a sua própria base. O príncipe, no caso, é o FHC ou o Orleans? Não, é o Orleans. É o Orleans. A gente chama de príncipe, porque você sabe, né? Aquele monte de sobrenome. Sim, então, é gigante. Que é uma dessas figuras bizarras, né? Que é uma figura liberal conservadora. Um monarquista eleito, tem a ver, né? Um monarquista eleito, que é algo extremamente estranho, mas tem a ver com a perspectiva de como as próprias pessoas têm enxergado o governo Bolsonaro, né? Quando a gente critica, e já temos muito o que criticar, eles apontam, deixa o cara governar, vocês estão querendo atrapalhar, isso não é democracia. Ué. É democracia, isso não é monarquia. Ficaram anos se eu não puder falar aí. nada, exatamente. Então, e outra coisa, o que eles fizeram foi ser oposição sobre o PT. Por que a gente não pode ser oposição sobre o Bolsonaro? Mas a tática que eles têm agora é realmente sair blindando, é justificar o autoritarismo. Uhum. Então o Bolsonaro ele não precisa implementar um governo à la Mussolini, a não ser que chegue um ponto em que ele não consiga controlar através do consentimento, que ele vai ter que partir para coerção. Mas ele vai indo comendo pelas beiradas, né? Vai ter uma criminalização nesse sentido, e aí ele vai negociar bastante. Ele tem uma capacidade alta de negociação que a esquerda costuma subestimar, porque fala que ele é um idiota e assim por diante, mas Bolsonaro tem uma margem muito alta de negociação, porque o liberalismo conservador traz isso. A base ideológica dele, apesar dele ter um ideário fascista, a base ideológica do governo dele não é fascista. Sim. Ele é. Então, vem do liberalismo conservador, daquelas ideias do MBL, e a esquerda subestimou isso, né? Falando, nossa, que coisa bizarra, um liberal que tá preocupado com o que você faz entre quatro paredes. A maior parte do liberalismo no mundo age dessa forma. Não tem nada de jabuticaba, não tem nada de especificamente brasileiro em relação a isso. E se a gente tivesse reconhecido um pouco sobre isso, essa negociação que é feita de dar para o mercado o que o mercado quer e usar o Estado para garantir um certo controle social, a gente vai ver que isso é uma tática bastante antiga já. É bastante antiga. E é totalmente possível, num fascismo do século XXI, um cara ter esse ideário fascista, mas entregar o Estado para o mercado. Sim, né? Porque ele não é o liberalismo conservador, na verdade, ele não é anti-Estado. Eles colocam isso porque é bonito, né? A retórica. Na verdade, os anarcocapitalistas que estão mais avançados nisso aí. Mas o liberalismo conservador, ele é todo a favor de você utilizar o Estado de acordo com o que for conveniente para os interesses capitalistas. Porque é uma ideia que se vende muito fácil, né? Acho que isso é uma coisa, talvez seja das coisas mais complicadas, e aí eu acho que entra numa outra questão que eu quero abordar com você, que é de como que é ter um canal de esquerda no YouTube? Porque quando a gente fala dessa comunicação, porque uma das coisas que eu acho que a direita é bem sucedida no YouTube é porque essas ideias são muito vendáveis, né? Se você quer condenar o Estado, é muito fácil você falar, o Estado foi ineficiente aí
com você há quanto tempo? 30 anos, então tem que diminuir isso aí, né? E aí, é uma comunicação que tem essa facilidade, não sei se você concorda com isso. Aí eu queria saber justamente se essa dificuldade de conversa, como que isso se relaciona com ter um canal de esquerda no YouTube e propor esse diálogo num meio que tá tão já dominado pela direita, pela extrema-direita. Eles têm narrativas que são fáceis, né? O difícil de você ter um canal de esquerda é que as nossas narrativas não são fáceis. Muita gente reclama e fala assim, tem que melhorar a linguagem, tem que ser uma linguagem mais simples. Eu acho que você tá misturando simples com simplista. Porque a linguagem deles não é simples, a linguagem deles é simplista. Sim. Não é simples, eles gostam de citar os teóricos deles o tempo inteiro. Eles usam teoria pra caramba. Se você olhar canais na linha do anarcocapitalismo, eles usam bastante teoria. E na linha do conservadorismo, eles também usam, estão sempre citando ali Mises e assim por diante, só que de uma forma mais rasa ainda. Então a questão é... meio de orelhada, conteúdo, né? É bem nesse sentido. Não tem... Quando você vê, quando eles citam os livros, eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas realmente leram aqueles livros, né? Pegou o resumo. Exatamente, eu sei porque eu tive que ler, né? A formação em economia não tem nada de esquerdista, né? Então a gente acaba acostumando a fazer essas leituras críticas e não ter medo de fazer essas leituras, que eu acho que é muito importante também. Mas a questão é que eles têm uma linguagem simplista, porque são respostas fáceis. E essas respostas são fáceis somente porque são de acordo com o status quo. Porque elas não estão questionando nada da realidade. Se a gente vai questionar a realidade, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Tem muita coisa para desmistificar, tem a despolitização para a gente lidar. Então é um processo mais longo, não é um processo de resultados imediatos. E aí uma coisa que ficou de prova para mim nisso foi, nesse período eleitoral, o Ciro tentou mobilizar várias coisas como se fossem respostas imediatas e não funcionou pra ele. Não funcionou. Aí quando chegou naquele último período, quando ele tentou mobilizar o antipetismo, e não deu certo pra ele, por quê? Porque é cheio de contradições. Sim. E ele mesmo foi afetado por isso. Se ele tivesse ido pro segundo turno, eleito ou não, ele teria sido afetado por isso também. Sim, E aí tem essa questão, não é a linguagem. Eu concordo que tem um problema de academicismo em boa parte da esquerda. Mas para começar, essa não é a esquerda que tá no YouTube. Não é. Eles colocam uma palestra ou outra e deixam eles pra lá. Mas é importante, não deixa de ser importante essas palestras, esses estudos mais aprofundados. Só que eles não estão fazendo comunicação para YouTube. Quem tá fazendo comunicação para YouTube não tem uma linguagem extremamente difícil. Usa, sim, teoria, como a direita usa no YouTube. A questão é que nós temos um trabalho muito mais árduo pela frente. Não temos respostas fáceis para oferecer. E é a mesma coisa desse momento atual. A gente faz bastante agitação, é importante falar de resistência, assim por diante, mas só falar disso também não vai resolver. A gente tem que construir pela base, então a gente tem que construir por fora. Como a direita não precisa construir por fora, porque ela já é dona dos aparatos, ela faz a agitação nas redes, e aí isso corrobora, né, traz um discurso que vai corroborar a atuação das suas estruturas do lado de fora. Certo. E aí como que você pensa que as pessoas... Como que vai se dar essa mobilização? Você acha que... Porque tá tendo uma mobilização realmente pros canais terem mais seguidores. Eu queria que você contasse até da sua... Você comentou esses dias que há um tempo atrás não pensava em fazer YouTube. Eu queria que você contasse um pouco desse bastidor. Quando você decidiu fazer YouTube? E quanto que de lá pra cá já mudou a sua dedicação à ferramenta? Eu nunca fui uma super ultra consumidora de YouTube. Eu acompanhava alguns canais quando eu morava fora. Sempre gostei dos canais que foram lançados pelo John Green e o Hank Green, porque são canais de educação com alguns comentários políticos. Apesar deles serem assim, uns democratas bem centristas, tinha uns aspectos de ensino de história, de astrofísica, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu acompanhava bastante, e eu acompanhava um ou outro, tipo assim, ContraPoints, um ou outro canal em inglês, e no Brasil eu acompanhava de uma forma esporádica alguns canais que já existiam. Então, por exemplo, eu já conheci o canal do Humberto, do Saia da Matrix, só que ele tava ali bem sozinho, né? Ele foi um pioneiro nesse sentido, porque os outros canais são canais de discussão mais científica, realmente. Não tinha canal de divulgação de esquerda no Brasil. Tinha os canais das editoras, os mídia livristas, mas isso é uma outra tática de comunicação. Isso não é youtuber, né? A TV Boitempo não é youtuber. O canal do PCO não é youtuber. Então, youtuber é uma outra identidade que ela vai partir para um outro nicho. E aí eu não consumia muito conteúdo de youtuber em si. Mas eu estava bastante preocupada com o foco que a esquerda estava tendo no Facebook, por conta da bolha. E já fazia um tempo que, por eu dar muitas palestras e tudo mais,
mais, tanto o meu esposo quanto o meu irmão falavam bastante, grava uns vídeos, coloca, e eu não tinha muito ânimo porque eu não tava a fim de colocar minha cara a tapa. Entendi. Eu já sabia do desgaste que ia vir com isso, eu já sabia da enxurrada de machismo que ia vir com isso, e eu não estava muito disposta, mas chegou um período que eu tinha acabado de terminar meu doutorado e ainda não tinha concurso, eu tinha passado para um concurso na UNB de professora voluntária e tal, estava esperando começar, e muitas coisas que eu tinha decidido, que eu tinha definido, de conclusões e tal na minha tese de doutorado, eu queria poder estar comentando, dei algumas entrevistas, escrevi alguns textos, mas não estava tendo a incidência que eu achava que poderia ter, em termos de contribuição mesmo, de crítica e assim por diante. O alcance, quando uma coisa viralizava, era o quê? 300 compartilhamentos, alguma coisa assim. E eu já escrevia para uma revista nos Estados Unidos, que eu sou editora contribuinte, que é a revista Jacobin, então eu estava mais acostumada a escrever até em inglês do que em português por conta disso. E aí meu irmão falou, não, tá na hora de você criar esse canal, vamos criar o canal. E aí eu criei o canal meio que para divulgar algumas ideias que eu tive na minha tese de doutorado. Não foi com muita pretensão, não. Entendi. Era algo que eu pensava que, 5 mil visualizações, que sonho. E mesmo assim, no começo, eu tava focada no Facebook. Eu tava achando, eu preciso conversar com essas pessoas aqui. E foi o maior erro que eu fiz nesse projeto inteiro. Meu maior erro foi ter passado mais ou menos 5 meses focando no Facebook, me desgastando com o Facebook, me desgastando com a esquerda de bolha de Facebook, que compartilha tudo que o Bolsonaro faz pra xingar ele, mas não compartilha conteúdo da esquerda porque discorda de 1% do que tá ali. Queria que você comentasse isso. Eu fui percebendo logo no primeiro vídeo. Logo no primeiro vídeo que eu fiz, que foi comentando uma questão do Canadá, eu já percebi algumas coisas assim, olha que interessante. Algumas pessoas comentavam, mas não compartilhavam. Aí eu ia no perfil das pessoas e eu vi um monte de compartilhamento de coisas esdrúxulas de direita. E eu falei, nossa, que estranho, né? A pessoa apoiou, comentou lá que gostou, que curtiu, mas ela não compartilha. Por que não faz parte da linha editorial dela? E aí eu fui É aquele vídeo do Trudeau? É o vídeo do Trudeau, que hoje é morro de vergonha, né? A pessoa mais fraquinha, envergonhada falando daquele jeito, né? É uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, pegar o jeito do YouTube. Mas foi isso, né? E aí, com o tempo, quando eu fui dando questões mais de esquerda mesmo, aí que a coisa pegou, porque aí quando eu entrei na parte da minha pesquisa de fragmentação de esquerda, das diferenças que existem, virou uma coisa de clubinho. Entendi. De clubinho realmente. Então, assim, como o que você tá falando aqui não é o que o meu partido defende, apesar de estar contribuindo para a comunicação progressista, eu não vou compartilhar. Já no YouTube, as bolhas não estão prontas. O YouTube tem um algoritmo que ele é polarizador. Tem um pesquisador que ele tá baseado na Inglaterra, mas ele também faz pesquisa com a Humboldt, lá na Alemanha, que é o Jonas, e eu tava até conversando com o Jonas um período atrás, ele fez uma pesquisa olhando o algoritmo do YouTube nos Estados Unidos, para vídeos pautados nos Estados Unidos. E aí ele começava com um vídeo e ele ia deixando o YouTube indicar pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Então ele começava com um vídeo básico, bem moderado, e ele ia parar numa coisa de ultradireita. Ou se ele começasse com conteúdo básico de direitos humanos, ele ia parar com uma coisa de defesa da Coreia do Norte, algo assim, entendeu? Entendi. Então, o algoritmo do YouTube é polarizador. Ele é o contrário do algoritmo do Facebook. O algoritmo do Facebook é mais do mesmo. Você consome conteúdo sim, ele te coloca mais conteúdo parecido pra você ver. Exatamente. Então a tendência é você ficar olhando mais pra dentro. No YouTube, isso te força a ver do outro lado. Então quando tem um vídeo de uma pessoa da direita usando a falácia do socialista de iPhone, o próximo vídeo que aparece é o meu. Entendi. Então isso tática, interessante. Funciona muito bem, por isso que aí a gente começa a fazer título mais bait, né? Uns títulos um pouco mais polarizados, mais provocadores e assim por diante, pra estar trabalhando com o algoritmo do YouTube. E quando tá ali as tags que a gente usa, é usar tudo que for possível. Porque o próprio YouTube, a partir daquelas tags, ele vai te indicar em lugares que você não esperava. Então você vai furar a bolha. Por isso que você vai ter muito mais haters de direita no YouTube, e no Facebook você vai ter mais haters de esquerda. Curioso. E aí eu acho que a gente entra numa questão, por exemplo, do seu vídeo mais recente, que dessa coisa que falou de haters de direita, você teve, no vídeo em inglês que você fez pra contar sobre a eleição do Bolsonaro, você teve uma campanha. Você teve que fazer até denúncia, né? Sim, porque aí o pessoal perde a linha, né? Já é normal eu receber uma ameaça ou outra, mas o pessoal vai perdendo a linha quando chega nesse sentido. Essa campanha acabou que ela foi um tiro no pé dessa galera, porque o meu canal... que você fez, foi genial, eu achei. Então, assim, o bom de eu já estar no YouTube há mais de um ano é que a gente vai criando uma casca
casca grossa mesmo pra lidar com a situação, a gente fica bem mais preparado e a gente vai aprendendo como é que a gente usa a rede, que é algo que a direita faz muito bem e a esquerda ainda faz muito mal. Então, em vez de a gente ter uma reação, a gente tem que aproveitar, a gente tem que tirar o máximo possível daquilo ali. Então, se tem um vídeo ali que eles fizeram uma campanha de hate naquele vídeo e os comentários indicam quanto que a coisa foi despolitizada, que eles nem assistiram o vídeo, né? Você vê, os primeiros 5 segundos do vídeo, eu falo lá, e o vídeo tem legendas em português, em espanhol e em francês. E eu falo, eu moro no Brasil. Metade dos comentários eram: vai opinar no seu país, deixa o nosso país em paz, o que essa gringa tá fazendo dando palpite sobre o Brasil. Então isso é muito engraçado, né? Então o que eu fiz? Eu acabei tirando proveito disso, gravei um outro vídeo, mas como é o vídeo que mais teve visualizações no canal até agora, e pra ser bem sincero, eu fiquei um pouco decepcionada com a campanha, eu achava que o vídeo ia mais longe. Eu achei que eles foram muito pouco efetivos, mas talvez seja de fato... eu falei, nossa, cara, não deu nem meio milhão, mas é porque também o vídeo é em inglês. Se fosse um vídeo em português, se eles tivessem feito essa campanha comigo, eu acho que eu teria ido mais longe. Mas mesmo assim, eu achei interessante porque o vídeo monetizou. E normalmente, os trocados de monetização do YouTube não valem muita coisa. Muito baixo, né? A proporção é baixa, não é o que sustenta o canal é o crowdfunding, através do Apoia-se, mas aí eu falei, então tá, já que vocês estão gastando dinheiro, porque aí eu tive print, né, de uma página de direita que fez um post mandando as pessoas irem me xingar. Nossa. E dar dislike no vídeo e patrocinou o post. Então gastou dinheiro, alguém gastou dinheiro do próprio bolso pra fazer uma campanha de dislike. Isso que eu acho impressionante, né? E aí, a partir disso, por isso que o Facebook tá rico, né? Cara, é genial, né? E o Facebook favorece esse tipo de conteúdo, porque é o conteúdo que é pago no Facebook. A gente não consegue pagar os nossos posts, né? Nunca E eles nem vão muito longe. E aí, o que eu fiz? Então monetizou, a campanha do Haddad ultrapassou o seu orçamento, que muita gente tá falando, mas o PT tinha milhões de reais do fundo eleitoral pra isso. A gente tava lutando contra o Bolsonaro no segundo turno. Se qualquer partido que fosse, tinha mais do que obrigação de se endividar. Tinha mais do que obrigação. Porque, infelizmente, a nossa contra-reforma política, ao mesmo tempo que ela tira o financiamento de corporações, ela não coloca um limite de gastos nas campanhas. Não coloca. Principalmente com o marqueteiro, né? Então isso acabou sendo uma questão. O PT gastou dinheiro. Eu falei, olha, ano passado eu não tive muita renda, mas até a parte que eu posso doar legalmente, eu vou tirar dessa monetização e eu vou doar pra campanha do Haddad, pra ajudar a pagar essas contas, e o resto eu vou investir nas atividades de militância aqui. Eu já gasto muito dinheiro do meu bolso mesmo em atividade de militância, mas eu separei certinho, ó, cada centavo disso aqui vai pra isso. E aí o pessoal que pagou por uma campanha de dislike, o dinheiro dele praticamente virou monetização pra campanha do Haddad. Aí eu falo, então tá, subverti essa bagaça. Nunca mais vão poder te chamar de que você recebe pro PT, né? Você tá financiando o PT através deles agora. É o contrário, né? E se fosse o George Soros, né? Aí seria outra situação. Mas é bem nesse sentido. E eu também, outra coisa, nunca mais eu quero ouvir de petista me chamando de antipetista por traçar críticas extremamente legítimas ao PT, porque eu fiz um trabalho muito forte no segundo turno. Muita gente que não é do PT, que é independente, ou é do PSOL, ou de outros partidos, fez um trabalho fantástico no segundo turno e continua fazendo um trabalho muito bom. E, na verdade, a minha crítica é bem no sentido que se essas críticas tivessem sido ouvidas antes, a gente não teria caído no buraco em que a gente caiu. Uma coisa que a gente tava falando lá no começo, que eu acho que eu queria dar uma reforçada, é essa coisa da estratégia de comunicação. Tá meio pautando a nossa conversa. Eu queria saber, você acabou de falar de uma estratégia muito bem sucedida de como usar o hate ao nosso favor, né? Eu queria saber de outras formas que você considera legais. Por exemplo, uma coisa que eu vejo as pessoas comentando muito e que eu queria entender assim, como se combate. Por exemplo, nesse fim de semana o Alexandre Frota, né, um dos mais votados aí para deputado do estado de São Paulo, fez uma série de tweets. Um era um cara nazista batendo no antifascista, ele falando, olha aí, é isso aí que os caras merecem. O outro eram uns bandidos no Rio de Janeiro apanhando da polícia, ele falando, a limpeza começou. E aí muita gente compartilhou esses vídeos para criticar, que é essa atitude que você comentou. E você, que propósito a gente tem pra comentar do assunto, mas não ajudar esse pessoal a ir mais longe, né? O que você acha que é interessante fazer? Uma coisa que eu falava muito já lá no Facebook pessoal é assim, não compartilha, dá print.
dá print e posta um post original, porque aí o que acontece? Você não tá trazendo pro algoritmo daquele post original, então você não tá acumulando pra ele, você cria algo em separado. Então isso é uma tática de fazer. Outra tática é a gente aprender a fazer crítica além do que absurdo, olha aí, né? É importante a gente criar narrativas, e é uma coisa que a esquerda não tá fazendo, não tá criando uma narrativa pra inserir tudo isso. E o Alexandre Frota, na verdade, ele não faz parte de narrativa nenhuma, ele deveria ser esquecido nesse processo. A esquerda fica obcecada em ficar denunciando ele, porque ele é um cara polarizador, e o pessoal gosta de bater na tecla da hipocrisia, né? É a direita que é liberal conservadora, e toma aí um cara que fazia pornografia gay. Gente, e daí se ele fazia pornografia homossexual? E daí, né? Ah, mas é um hipócrita. Tá, a hipocrisia é dele. Você ficar chamando ele de hipócrita não vai resolver com uma galera que não tá nem aí pra hipocrisia deles. Eles estão aí pro filho deles não serem submetidos a um kit gay. É isso, eles não estão nem aí pro Alexandre Frota. Então a gente fica acompanhando acompanhando com afinco, né? Parece que o pessoal fica vidrado. Quando você vai olhar a quantidade de gente que curte as páginas desses caras de direita e que tá lá seguindo tudo que eles falam com muito mais atenção do que o pessoal do nosso campo. E aí a gente nunca constrói o nosso campo. A gente fica sempre denunciando essa galera. Ele falar esse tipo de coisa que ele tá falando, exato, não tem novidade nisso aí. O Bolsonaro já falou isso no discurso dele. Ponta da praia, cara. Ele já falou isso. A gente já sabe qual que é o discurso de criminalização. E a gente sabe, inclusive, que esse discurso de criminalização vai passar por alguma forma de legislação. Seja uma MP, um decreto ou uma legislação no próprio Congresso. Não vai ser uma situação de assim, vamos ali dar porrada. Isso aí são os grupos aleatórios, que é algo que já existe no Brasil. Militante de esquerda já é ameaçada no Brasil há muito tempo. Ambientalista já morre no Brasil há muito tempo. Esse é um dado chocante. De ambientalistas é chocante. Pois é, então assim, não tem novidade nisso aí. Que a gente corre risco, a gente já corre há muito tempo. A questão agora é que esse risco vai passar pelo Estado. E não vai ser essas conversinhas de tweet de Alexandre Frota que vai fazer a diferença a gente denunciar. O que vai fazer a diferença, a gente tá politizando novamente em relação ao que é a alternativa de sociedade. A gente vai ter que voltar a ensinar realmente o que é socialismo, o que é comunismo. Eu tô preparando uma série pro canal agora de conceitos básicos. Do básico, que é diferente da abordagem geral que eu tenho, que são abordagens mais completas, né, em que eu pego uma situação que tá ocorrendo, eu conto sobre ela e eu trago alguma ferramenta teórica, assim por diante. Agora não, vou trabalhar com alguns conceitos básicos, porque a gente tá vivendo uma situação que o pessoal não sabe o que é democracia. O pessoal não sabe, por exemplo, o que é uma escola sem partido. Tem gente achando que escola sem partido é o que já existe hoje, que seria uma liberdade para os professores darem seu conteúdo. E aí não, agora tem uma escola com partido, estão doutrinando e a gente quer que os professores deem o conteúdo em paz. Não, gente, é a gente que quer que o professor dê conteúdo em paz. A gente estava de boa dando conteúdo em paz até um tempo atrás, até essa galera surgir. E esse é o tipo de discurso de buscar uma falsa equalização, né? Porque a escola sem partido é a ideologia da direita, né? Uma coisa completamente torta. O pessoal do que apoia a escola sem partido tá na mesma linha da galera que apoia equivaler o ensino de criacionismo na escola com o ensino de evolucionismo. Olha só. Aquela coisa de, não, temos que mostrar todos os lados, né? Exatamente. Então, assim, olha que absurdo. Desde quando o criacionismo é um lado? Eu gravei 2 vídeos com o Iclis, o Leitura Obrigatória, e um deles foi pro meu canal, que foi sobre memória e história em relação à ditadura. E uma coisa que ele falou assim, a história, na perspectiva dela, ela vai abordar todos os lados. Ela vai olhar. Só que olha, uma coisa que não é lado é falsificação histórica. Falsificação histórica não é lado. O livro do Ustra não é lado. É falsificação histórica e ponto. Pra gente aproveitar, a gente fez a primeira meia hora, eu queria dedicar a segunda meia hora a algumas perguntas que as pessoas mandaram. Uma que já até rendeu no seu Twitter, porque você acabou respondendo em partes. O Breno mandou aqui, ó. A última fala do Ciro, tipo assim, ele só mandou isso, comenta aí. E aí eu acho que Sim. É engraçado, a gente fez um tweet lá para as pessoas mandarem perguntas, você acabou respondendo em parte essa pergunta, e deu um monte de RT, as pessoas estão muito comovidas com esse assunto, acho que é legal a gente conversar. O que você tem a falar da última fala do Ciro? Porque eu acho que essa entrevista da Globo News recai muito sobre esse papo que a gente tava tendo, né? Tipo, as pessoas até concordam com as coisas que ele fala, muita gente votou nele, mas se pega um trecho pra falar, o cara tá falando agora, enfim.
Qual que é a sua opinião sobre a última fala do Ciro? A gente tem uma dificuldade que mesmo na esquerda a galera não dá conta de lidar com contradições. Então existem contradições no Ciro, existem no PT, no Haddad, no Lula, no PSOL, existem contradições, porque a nossa realidade é contraditória. Nós pautamos ideias que vão de radicalmente a marginalmente contrário ao que está posto aí. Então vai ter contradições sim. E aí, dependendo da sua tática, ela pode ser revolucionária ou não, e aí que entra no quesito reformista ou revolucionário. Mas pensando de radical, moderado, e aí pensando nesse sentido que seria o marginal ou o centro, né, que faz uma oposiçãozinha aqui ou ali, mas circula dentro das mesmas instituições, a gente vai ter uma série de contradições, e o Ciro tem várias. E o que eu tentei abordar no primeiro turno, principalmente a figura do Ciro, é o seguinte: se você é de esquerda, você tá de saco cheio do PT, você não se identifica com o PSOL, você acha que o Ciro, ou você identifica com o PSOL, mas acha que é o Ciro que vai poder barrar o Bolsonaro, e você vai praticar o voto útil, tenha noção do que está por trás do voto útil. Tenha noção. Voto útil não precisa ser um voto útil despolitizado. Você tem que saber qual que é a consequência do seu voto. Então conheça quem é Ciro Gomes. Conheça as contradições do PDT, o fato que Cátia Abreu tá ali não é um mero detalhe. Não é porque essa desculpa que foi dada, mas o PT isolou o Ciro, ele ficou sem aliados e teve de Cátia Abreu. A gente tem um monte de gente do PDT, por que seria Cátia Abreu? Não foi isso. Foi porque ele estava sinalizando pro agronegócio. Porque o partido dele sinaliza pro agronegócio. Eu falei várias vezes, o Ciro passou por trocentos partidos no último período no Brasil. Vários partidos diferentes. Ele tem um histórico, a família Ferreira Gomes tem um histórico no Ceará de amor e ódio. Muita gente ama e muita gente odeia. Então tem essa figura bem de oligárquica, ele tem toda uma figura de masculinidade meio estranha ali. Isso não quer dizer que eu odeio ou que eu ame o Ciro, né? Eu acho que a gente pode fazer análises de candidatos sem a gente cair nas paixões. E aí foi isso que eu fui orientando as pessoas, mas falando, mantenha alerta e tudo mais. Eu não votei no Ciro primeiro turno, eu votei no Boulos, e eu não fiz nenhuma indicação de voto, porque eu não creio que esse é o meu papel, não é o tipo de influenciadora que eu quero ser. Eu quero ser alguém que traz as ferramentas e as pessoas tomam as suas próprias decisões. Porque pra mim é isso que o Gramsci falava sobre intelectualidade orgânica. Mas aí, nesse sentido, agora que quando, no finalzinho ali do primeiro turno, o Ciro já estava usando bastante antipetismo, porque ele estava tentando disputar o voto útil, né? Então ele estava usando bastante antipetismo ali. E uma coisa que a gente foi ver no segundo turno é que ele sumiu. Ele sumiu, e aí ele foi pra Europa, estava cansado e tudo mais, o que pra mim é o fim do mundo. É o fim do mundo, isso porque a gente tinha um monte de militante histórico da esquerda, de 70 e tantos anos, 80 e tantos anos, exatamente, na rua, panfletando, no sol, na chuva. Ou seja, que legitimidade é essa que o Ciro tinha? Pra falar, não, agora eu vou lavar as minhas mãos. Cansei. Tinha gente da direita, gente. Tinha gente do PSDB virando voto, cara. Era isso a situação. E o cara simplesmente lavou as mãos dele e agora ele retorna. E o que ele retorna? Ele retorna com outra tática. A parte do que ele tava falando ali é um populismo simples e básico. Se a população é conservadora, a gente não tem que ficar peitando a população. Ou seja, aceite da despolitização. Ele aceitou a despolitização aí. Então não é pra gente politizar, não é pra gente confrontar essas ideias. Lógico que existem táticas. Eu tô cansada de falar pra esquerda que para de ficar xingando todo mundo de fascista. Não é assim que você vai conseguir interpelar essas pessoas para o nosso campo. A gente precisa apresentar a realidade para elas, a gente tem que ter paciência e assim por diante. Como foi feito com as experiências do Vira-Voto, a Banquinha pela Democracia, que teve aqui no Distrito Federal, que deu muito certo. Essas experiências foram boas e a gente não pode perder esses acúmulos. A gente precisa disso imediatamente, continuar com essas atividades, porque são atividades em que a esquerda não ficou falando só para si, ela ficou falando para fora. E é pra isso que a gente tem que fazer exatamente. Felizmente, assim que passou o segundo turno, que eu tava vendo um monte de gente já fazendo plenária fechada de novo, falta de paciência. Mas não estamos falando dessa esquerda agora, estamos falando do Ciro. E o Ciro, ele tá apostando que é o seguinte, ele jogou um pouquinho pro lado do antipetismo, ele não conseguiu disputar. E então o que ele tá apostando? Então agora eu vou jogar de uma vez. E aí eu vou pegar aquela galera que tá ali meio progressista e tá decepcionada com as táticas, que é decepcionada com o PT, vou tentar consolidar esse campo e eu vou gatar a galera da direita tradicional que tá derretendo. Então, na minha bolha, uma tática. ele não tá agradando ninguém com essa tática. Pois é, a questão é assim, como meus seguidores têm de tudo, né? Então, é falar de Ciro que vem polêmica, cara. Cansativo isso, cansativo. O pessoal tá muito assim... Tem muita gente que votou no Ciro e achava que era uma coisa positiva e tudo mais, e agora que o Ciro tá
fazendo essas outras falas, está se sentindo atacado. Sim. E eu falo para as pessoas, não se sintam atacados. Tinha uma conjuntura em que você apoiou esse cara. E agora ele tá sendo o que ele tá sendo um político. É isso que ele tá sendo. E eu avisei, ele tá no centro. O PDT é um partido de centro-esquerda que pode acumular para um governo de centro, né? Ou até mesmo alianças com a centro-direita, isso é possível. Ele mesmo sinalizou isso na campanha, né? Que se fosse preciso ele ia pegar todo mundo que tivesse a fim de ir com ele, né? Exatamente. E a questão é o seguinte, um partido, ele pode ser... Normalmente ele vai estar um pouquinho mais radical do que o seu governo. Uhum. É a mesma coisa com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele é fascista, na minha opinião, ele é fascista. Pode chamar de neofascista, protofascista, não interessa, mas ele tem esse ideário. Só que o governo dele não precisa ser um governo fascista. Sim. Ele vai ser um governo de direita conservadora. É isso. E aí o que a gente tá vendo em relação à esquerda é sempre assim. O PT, esquerda moderada, e fez um governo de centro-esquerda. Exato. Então isso acontece. O PDT tem várias disputas internas ali, tanto uma ala mais à direita, uma ala mais à esquerda, e o Ciro tá tentando acumular isso para a figura dele. É isso que ele vai fazer agora, ele tá sendo esperto. Na minha opinião, ele tá sendo esperto. É ruim pra esquerda? É ruim. É despolitizador? É despolitizador, mas ele tá sendo esperto. Ganha eleições, né? Tem a ver com o projeto dele, que não é o meu. Que não é o meu. Então a questão tá muito dada em relação a isso. E as pessoas podem ficar em paz, né? É isso que você falou, né? Quem votou nele, ó, pode ficar tranquilo que você não ajudou em nada, não prejudicou ninguém. Até porque a culpa é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. E foi gente do campo cirista que começou a mobilizar a culpa, né? Fizeram camisetas, a culpa não é minha, eu votei no Ciro. E eu falando que coisa horrorosa. Mote golpista, referência, que coisa horrorosa, né? Gente. Exatamente. Então o pessoal fez isso, mas não é eles. A situação é eles, a questão é a conjuntura e a própria questão de como os partidos se portaram nisso. Só que o Ciro entrou numa linha de vitimismo, né? Ai, o PT me atrapalhou. Se o Bolsonaro foi eleito, foi o PT Lula que elegeu. Eu não, meu filho. Aí você fez o quê no segundo turno, querido? Então, assim, é muito fácil a gente jogar a responsabilidade pro outro. É muito fácil. Ainda mais quando você é uma figura pública desse tamanho que tem uma estrutura partidária. Pessoas que são indivíduos não conseguem fazer coisas, a gente até compreende. Agora, você se isentar de responsabilidade, sendo que você tem toda uma estrutura, eu acho muito absurdo, né? Muito absurdo. Inclusive porque coisas que a gente avisou. Avisei. Assim que o Ciro anunciou a Cátia Abreu, eu falei, vai dar errado. Vai dar errado, isso é ruim. É péssimo. E as pessoas, não, precisamos compreender. Não é possível que você vai jogar essa oportunidade fora por conta da Cátia Abreu e tudo mais. Gente, não é por conta da Cátia Abreu. Qual que é o tipo de concessão que ele está disposto a fazer quando ele coloca uma Cátia Abreu ali. Ou seja, no mínimo, a mesma quantidade de concessão que a Dilma. Ou seja, dali pra já mais, tá ruim. né? Exatamente. Vamos aproveitar e vamos falar outra pergunta do Breno sobre... Ele queria que você desse uma comentada na questão do meio ambiente, esse ministério que quase acabou, e aí você vai ver, tem a indicação da Maite Proença, tipo... Que também faz parte desse jogo de dar um nome aleatório para as pessoas saírem criticando. Assim, tem que falar o seguinte. Ninguém deve comentar nada sobre alguém estar sendo cotado. Esquece o que é boato, gente. Esquece boato, esquece possibilidade. Quando alguém for anunciado, a gente critica. E aí a pessoa fala, não, é porque se a gente não criticar antes, é aí que essa pessoa vai ser anunciada. Não é essa a tática. A gente não está trabalhando em tempos normais. Não tá. A questão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, inclusive, não foi a nossa crítica que impediu a fusão, foi a crítica dos ruralistas. Atrapalha um ministério andar com esse monte de subpasta aleatória dentro dele. Atrapalha. Para os ruralistas, é muito mais conveniente você colocar o Ministério da Agricultura na mão de um ruralista. É muito melhor. É muito melhor, em vez de você acabar com o INCRA, você colocar um latifundiário dirigindo o INCRA. É muito melhor para essa galera. Você entrega um aparato inteiro que ela vai poder usar para atropelar uma porção de coisas. Então... Uma coisa que eu tava ouvindo é que eles se sentem muito prejudicados até porque eles não estão interessados em estado mínimo nessa coisa de diminuir o ministério. Você diminui as pessoas com quem você pode conversar, né? Com quem você pode trabalhar junto. O custo de um ministério relativamente é muito baixo, né? Relacionado a tudo que acontece no Brasil. Olha o aumento que o STF recebeu agora, que vai ter um impacto de 4 bilhões. Quantos agora, ministérios, né? Deve ser bastante, deve ser uns... Sei lá quantos. Pois é, então assim, o impacto de você diminuir o ministério é muito pouco, ele é totalmente, é um sofisma. É um artefato retórico que está sendo usado para falar que sou eficiente, vou tirar os cabides de emprego, né? Só que aí o curioso é que é o seguinte,
os comissionados sempre continuam nos espaços, né? Os verdadeiros cabis de emprego continuam em todos os espaços. O que está tirando é o quê? A capacidade de estar fazendo um trabalho mais avançado, com política mais autônoma. Então, essa dificuldade que a gente vai ter. E a Maitê Proença, gente, isso aí é um hoax, é um boato, não bate em nada com a realidade. Quem trabalha dentro da questão ambiental, eu tenho uma amiga que é a Letícia Camargo, que trabalha no ICMBio, e ela acompanha isso diretamente junto com a Maré Socioambiental, que é uma iniciativa mais recente de ambientalistas progressistas no Brasil de estarem acompanhando essas questões, principalmente no parlamento. E aí eles sabem quais são os nomes que estão realmente sendo cotados. Não é Maitê Proença, né? Então são nomes tanto nomes mais moderados quanto nomes totalmente aprovados pelos ruralistas. São esses os nomes que a gente tem que estar lidando. E a partir disso aí, a gente tem que entender que não vai ser a gente fazer um barulho na internet que vai fazer o Bolsonaro mudar de opinião numa coisa ou outra. Tudo que ele está fazendo é a galera que apoia ele chamar a gente de estar propagando fake news. Que foi o caso do Fraga foi emblemático em relação a isso. Mas a gente tem desafios enormes pela frente, porque eu vejo, por exemplo, perfis de pessoas que falam assim, sou ultradireita conservadora, antiambientalista. Você pensar, cara, qual que é o seu interesse? Fulaninho que mora numa kitnet na cidade, ser antiambientalista. O que é que ele espera do futuro, né? O que ele quer da vida, dele ser antiambientalista? É uma pessoa que ele vai lá, come uma coisa, ele pega a latinha de Coca-Cola dele e joga no chão. Meio ambiente. O que passa na cabeça dessa pessoa? Porque ser antiambientalista, pra mim, é coisa de que tem interesse direto em atrapalhar essas pautas de conservação, de preservação, de investimento em outros tipos de iniciativas e assim por diante. Uma pessoa comum não teria razão nenhuma de fazer isso. Só que eles têm colocado que o meio ambiente ele é um entrave para o crescimento brasileiro. É assim que é tratado. E sabe o que é muito triste em relação a isso? A Dilma tratou o meio ambiente assim. Ela tratou dessa maneira. A gente viu isso quando ela era ministra de Minas e Energia. Ela tinha um desprezo pela forma que o IBAMA funcionava, que o IBAMA, no processo de dar licenças ambientais, atrapalhava demais. Muita burocracia. Muita burocracia, uns estudos de impacto ambiental cheio de coisas que atrapalhavam os projetos que eram prioridades do país. O caso do Belo Monte era um caso que assim, olha, povo indígena, vocês têm que fazer um sacrifício nesse caso, é pelo bem do país. E aí a Dilma fez isso. O projeto desenvolvimentista ali dentro de uma aliança com a burguesia nacional do Ciro defendia isso também. Sim. Então esse antiambientalismo no sentido de compreender o meio ambiente como entrave econômico, infelizmente ele é padrão. Há uma pequena porção na esquerda que se importa e a maioria dos ambientalistas não são de esquerda. Eles são despolitizados, eles olham só para sua pauta de forma localista e, inclusive, teve um ambientalista que votou no Bolsonaro, né? Então, coisas estranhas acontecem por conta dessa despolitização. Mas parte disso é por conta o ambientalismo, ele se desenvolveu no mundo inteiro dentro de concessões ao capitalismo. Isso é fato. As negociações da ONU, a gente vê que sempre foram pautadas dessa maneira. Eu pesquisei diretamente por alguns anos esses processos e era assim. Mas também o fato que a esquerda desprezou a pauta ambiental. Então não conseguiu interpelar essas pessoas. Por isso que eu falo de ecossocialismo. E muita gente fala, nossa, nunca tinha ouvido falar. Porque é novo. Essa era a próxima pergunta. A História Liberta te perguntou o que é o ecossocialismo. Eu indiquei que as pessoas procurem no seu canal o vídeo que você trata só sobre esse assunto, mas dá um resumo pra gente. Então, o ecossocialismo ele é uma perspectiva socialista, marxista, então é importante colocar isso, não é um ambientalismo qualquer de esquerda. Não, porque aí muita gente fala, então é a Marina Silva. Bom, aí nem de esquerda eu considero ela no centro, que joga pra direita o tempo inteiro, né? Apesar de que a Marina Silva foi coerente no segundo turno. Dessa vez, desse segundo turno, ela foi coerente. Dessa vez ela acertou. Dessa vez ela acertou. Mas é uma pauta socialista, marxista, que considera as questões ecológicas como questões centrais para a sobrevivência na Terra e para a transformação da sociedade rumo a uma emancipação tanto dos povos quanto da natureza. Isso é de uma forma bem simples. Ela é uma vertente que ela vai ter mais ou menos uns 40 anos por aí. Ela vai beber tanto de coisas da origem ali, de leituras que o Marx fez muito tempo atrás, ali as primeiras leituras do Marx. O John Bellamy Foster, por exemplo, que é um dos teóricos da área, vai falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter todo um lado mais renovado, descolonizado, vai buscar princípios em aprendizados com os povos indígenas da América Latina, olhando para o sul global, para não ser um ecossocialismo branco,
bastante europeu, como costumam ser essas brigas da esquerda, né? A esquerda briga muito sobre algumas questões, não que elas não sejam irrelevantes, elas são relevantes. A gente tem um balanço da Revolução Russa, da União Soviética, isso é bastante relevante, a gente precisa fazer. O que me assusta é eles acharem que a partir desse balanço vai vir um plano de ação direto para o Brasil, algo assim. O Brasil nem é considerado, né, nesse contexto. Pois é, a gente tem que pensar, calma aí, vamos pensar, ó, aqui é diferente, aqui é sul global, agora é século XXI, existem outros desafios, então tem coisas que a gente aprende e tem coisas que a gente aprende e aplica. E aí não é tudo, então ainda tem muita gente que está desconsiderando pautas consideradas pautas do século XXI, porque elas ganharam mais peso agora, porque não estava ali na linha do que Lenin escreveu. Bom, se Lenin tivesse vivo hoje, eu acredito que ele estaria fazendo as críticas exatamente, as críticas que são contundentes aos desafios de hoje. Então, legal. Eu acho que é muito importante a gente tá dando um investimento nessa esquerda que é renovada, não só de cara renovada, uma esquerda que vai aprender que teoria não é religião. Outra pergunta das pessoas, Pedro Costa Reis, ele perguntou da perspectiva do PSOL, de futuro do PSOL, e perguntou a sua opinião sobre o Boulos em 2022. Então, o Boulos segue sendo uma das melhores lideranças políticas que a gente tem no momento. Ele é uma liderança que vem com base, que ele tem uma preocupação forte com formação política, todas essas coisas eu acho muito importante, mas eu considero que a campanha não foi bem. A campanha do Boulos não foi uma campanha muito efetiva. Parte disso por conta da polarização, ele sofreu muito com isso, né? Eu acho que se fosse uma outra conjuntura, se fosse na época que a Luciana Genro foi de candidata, talvez Sim. o Boulos teria tido 5%, 6%. Né, algo assim, ele poderia ter sido considerado um voto útil em algum momento. Só que a polarização não ajudou. E eu acho que a estratégia da campanha também foi muito bagunçada. Em alguns momentos era muito para tentar apelar para a base do PT, para falar, não somos traidores, sim, a gente defende Lula. Ele ficou muito preocupado com isso, que é uma preocupação melancólica, eu analiso isso no meu livro. E o outro aspecto é que ficou muito preocupado com uma base que não é a base do Boulos, é a base do PSOL, que é a base mais pequena burguesa ou de universidade, que adora uma lacração e um meme. Ou seja, perderam a oportunidade de pautar o Boulos como um líder popular. Porque quando ele ia para a televisão e ele falava de Robin Hood ao contrário, 50 tons de Temer, que lá não ressoa com o líder popular. É lacração de internet. É pra fazer um meme. Vira o carinha da internet, né? Exatamente. E aí, assim, o Ciro tá dando certo de Cirão da massa, então a gente vai fazer isso também. Sendo que a construção do Ciro em relação a memes é muito mais antiga, né? Sim, tem uns 2 anos aí de trabalho. Eu fiquei acompanhando essa retórica dele, até o lado youtuber dele, essas palestras que ele dá. Ele tem muito disso, ele é polêmico. E aí faltou desenvolver uma campanha, o que é o Guilherme Boulos no PSOL? O que é a síntese disso? De trazer o Guilherme Boulos pro PSOL? Ao mesmo tempo, eu tenho algumas críticas de referências teóricas que estão sendo usadas. Eu acho que o Guilherme vem de uma formação comunista muito fantástica e tudo mais, mas recentemente ele tem se pautado muito em referências como Boaventura Souza Santos, que eu não considero uma referência digna para a esquerda em momento nenhum. Então, quem que é? Não conheço. Boaventura Souza Santos é um cientista social português. Ele é muito famoso no Fórum Social Mundial. Ele acabou sendo um dos proponentes do altermundialismo, vindo daquele contexto, o que é bastante interessante, mas assim, a leitura de esquerda do Boaventura, para mim, é bastante limitada. Ela bebe muito do populismo, sem chamar de populismo, inclusive ele falar que é absurdo falar de populismo de esquerda, não é absurdo. Inclusive no livro, quando ele escreve isso, ele não explica por que é absurdo. Então já errou, já errou nesse sentido, né? Mas porque ele não quer ser chamado de populista, porque muitas das coisas que ele defende é nesse sentido. E aí vai bebendo dessa fonte aí, de um cara que equaliza a união de esquerda com uma coalizão eleitoral. Então, assim, o que é uma referência de união de esquerda para ele? É a esquerda em Portugal hoje. Sendo que tem 1000 problemas ali também. E não se trabalha com a questão de base em si, trabalha muito de cima para baixo, eu tenho críticas a isso. E para mim isso não tem nada a ver com a política real do Guilherme Boulos, mas teoricamente eu acho que influenciou bastante. Quando teve as conferências de lançamento da candidatura dele, Boaventura Souza Santos fazendo saudações e tudo mais. Teve uma pegada muito bizarra também na campanha do Guilherme, de dar muita bola para artista, em vez de ser o contrário. Eu sou bem na linha que é o seguinte, artistas são aliados importantes,
por exemplo, nas denúncias, questões ambientais, eles têm um papel muito importante nisso aí, mas as referências políticas não são os artistas. São as pessoas que estão ali e que os artistas têm que se referenciar neles. Sim. Não ao contrário. Então fica uma linha assim, não, artista tal quer fazer assim, aí vai e faz daquele jeito. Vira uma muleta, né? E aí, cara, não dá certo. Caetano Veloso tava lá lançando o Guilherme no começo do ano e depois ele apoiou o Ciro. Sim. Então, essas situações acabam sendo muito contraditórias. O pessoal tem um balanço muito sério para fazer para o próximo período, na verdade, e eu não tenho certeza se o partido ainda está pronto para encarar esse desafio, de que não basta ficar culpando o PT por tudo, tem que reorganizar o pessoal, tem que perguntar por que o pessoal não está nas bases, porque não é porque o PT está em todos os lugares, o PT não está em todos os lugares. O que a gente descobriu é que a Igreja Universal está em todos os lugares. Exato. Então, o PT não está lá, e a gente não está lá também. Então, o que a esquerda radical precisa fazer e se movimentar? Quais são os acúmulos que têm que ser feitos? Infelizmente, eu não tenho certeza sobre como isso vai ser. Até porque no próximo segundo turno, o Guilherme foi fantástico, o Guilherme Boulos esteve presente aí nas atividades e assim por diante, mas boa parte do pessoal não se engajou em nada. Quando você for olhar para algumas figuras no resto do país, o pessoal achou que se engajar era fazer ato. E eu bato muito na tecla de que a manifestação não é um fim político. Ela é um meio, mas para você ter um meio, você tem que saber qual que é o seu fim. E atualmente a gente não tem sabido como lidar com isso. Manifestação virou uma questão de rotina. Entendi. Política se faz nas ruas. Então tem que ir pra rua, Gente, ir pra rua não significa você andar, marchar de ponto A até ponto B. Ir pra rua pode significar um monte de coisa. Pode significar quem você vai levar junto, né? Exatamente. Significa você tá saindo da bolha. Exatamente. Só que, infelizmente, virou isso. Ir pra rua virou fazer manifestação. E é por isso que, por exemplo, no primeiro turno, aquele primeiro ato do Ele Não, eu achava acertado, porque era um ato que precisava para dar fôlego para as pessoas, principalmente para as mulheres, que estavam sendo muito afetadas pela política do Bolsonaro. E no segundo turno já não fez muito sentido aquele ato. Tanto que ele foi mais esvaziado, ele não fez muito sentido. No primeiro turno fez sentido. E aí fica a questão, porque aí vem a galera do Ciro, por exemplo, falando que o Ele Não ajudou a eleger o Bolsonaro. Aí a gente tem que ficar assim, pelo amor de Deus, né? Como que a gente lida com o pessoal que nunca olha pra dentro e tá sempre querendo apontar que não, o problema é você, que você é radical demais. O problema é você, que você ousou não ficar calada diante da sua opressão. O problema é você, que você apontou para a sociedade inteira por anos que esse cara era perigoso e a gente não ouviu e agora a gente veio te culpar. Olha que absurdo. Totalmente. Tem aqui uma última pergunta que fizeram. Eu vou deixar essa, quer dizer, pro final. Só queria te fazer uma pergunta diferente. No seu canal você sugere vários livros que tem a ver com os temas que você trata, mas eu queria que você sugerisse aqui pra gente livros de ficção, porque eu tava vendo esses dias você discutindo Harry Potter no Twitter e parece que teve uma treta. Eu queria que você contasse coisas que te inspiram na cultura pop. Da cultura pop em si, não uma ficção qualquer, né? Cultura pop. Isso. Então, eu gosto muito desses livros de adolescente, gosto bastante. Infelizmente, como eu abandonei a adolescência já há um tempo, as obrigações de vida adulta, esse tal de ter que pagar boleto, arranca muito do tempo de ler os livros de adolescente. Me deixa bastante chateada. É triste. É triste, mas assim, essas coleções todas de Harry Potter, Jogos Vorazes, Divergente, eu gosto muito dessas coisas. Aí eu vou reclamar dos filmes. Os filmes de Divergente foram uma bosta, mas os livros são legaizinhos. E então, assim, são interessantes porque, no geral, são todos são histórias anti-autoritarismo. Sim. Todos. Então tem a ver com você questionar a autoridade. É uma questão central. E questionar a autoridade, ela é sempre uma coisa saudável e é uma coisa que eu acho que parte da esquerda até hoje não compreende isso. Questionar a autoridade significa que a pessoa está tendo que pensar por si própria. Ela está tendo que formular uma crítica na cabeça dela e compreender o que ela acha bom ou ruim. Isso é questionar a autoridade. Então, e que é diferente do que a gente está vendo hoje na sociedade. O pessoal está simplesmente aceitando a autoridade e o antipetismo nunca foi uma matéria de questionar a autoridade. O antipetismo sempre foi relacionado a várias outras pautas, como eu abordei lá no vídeo que eu fiz especificamente sobre antipetismo. Mas questionar a autoridade, eu falo, olha, você não tem uma razão pura nisso. É uma questão que eu falava quando eu fazia oposição de esquerda ao PT. Estou questionando nesse sentido.
Tô questionando a autoridade, porque é importante pra gente ver, olha, a partir de onde que a gente vai construir? Quais são os outros aprendizados que a gente vai fazer? E mais do que isso, todos esses livros que geralmente são considerados de literatura jovem, né? Além de questionar a autoridade, eles questionam pautas que são pautas autoritárias. Que aí é o outro sentido disso, né? Pautas autoritárias, de racismo, de prevenção do pensamento crítico. Aí a gente vai ver isso em Harry Potter, a gente vai ver isso bastante em Jogos Vorazes. A gente vai ver, por exemplo, Jogos Vorazes tem uma crítica muito legal da mídia, né? Da construção midiática, da construção de narrativas, que é algo muito interessante, assim. Que eles viram ídolos, né? Exatamente, que é construir esses heróis que, na verdade, são pessoas comuns, são pessoas humanas, mas é construir de acordo com aquele poder. O segundo livro, Jogos Vorazes, Em Chamas, estou tentando lembrar o nome em português, mas acho que ficou isso, ele é um que aborda muito sobre isso, né? Que aí a protagonista, ela tá ali estão construindo uma imagem dela, e estão construindo apesar do que ela quer, ela tá sendo obrigada a fazer aquilo ali. E aí depois ela vai ter que subverter isso, ela vai ter que usar esse papel para poder agitar as pessoas num processo revolucionário. Então é interessante também porque tratam as pessoas como humanas. Elas são humanas, não são santos. Figuras políticas não são intocáveis. Todo mundo é passível de crítica. O mais importante é que se essa pessoa se propõe uma liderança política mais do que tudo, ela tem que entender que ser passível de crítica faz parte do processo democrático, né? Exato, ótimo. Aí a última pergunta que fizeram aqui é uma pergunta, acho que do Marcelo Freitas, pra gente encerrar. Ele fez uma pergunta que é impossível de responder, porque a gente ia precisar de mais 1 hora ou mais, que é assim, ó. Possíveis caminhos para a esquerda após as eleições. Então eu vou simplificar essa pergunta e perguntar que caminho você está pretendendo seguir e aí englobar nisso o canal. Quais são os próximos planos, e também queria que você aproveitasse e contasse um pouco do livro, que as pessoas te cobram tanto que tá pra sair, né? Sim, o livro está pra sair, assim, entre aspas, porque o que acontece? A militância me suga muito, e escrever um livro não é uma coisa fácil, pelo menos pra mim não é. Então se tiver outras pessoas que escrevem livro no piscar de olhos, admiro, quero as dicas, mas pra mim não é um processo fácil, pra mim é um processo inclusive bastante dolorido, que de ficar pensando e voltando e lendo. Então pra cada parágrafo que eu escrevo, eu li algumas outras páginas de alguma coisa, certo. Então acaba que tá um pouquinho enrolado, mas o livro vai sair, então isso é parte dos meus planos, e parte dos meus planos é que pra esquerda caminhar nesse momento, a esquerda tem que sim fazer autocrítica. Fazer autocrítica não é ataque. Fazer autocrítica não é você fazer meia-culpa, que foi aquela besteira que o Cid Gomes falou, né? Não é fazer meia-culpa. Meia-culpa parece aquela coisa de assim, gente, errei, aí foi mal. Deus me livre disso. Qual que é o propósito disso, errei, foi mal? Tem gente que isso vai fazer, né? Pois é, então assim, é só pra você ficar ali, uma galera ali no sadismo, outra no masoquismo, né? Vai ficar nessa linha aí, de aí foi mal, tá vendo, você errou. As pessoas acham que é isso. Inclusive, muito bate-boca que eu tenho com pessoas no Twitter, é que eles acham que papel de crítica a gente fala assim, te avisei. Tá vendo? Você tá errado. Cara, qual que é o papel disso? O papel não é esse. O papel de uma crítica é você criar uma síntese. É você transformar. É você criar metas. O que eu vou fazer de diferente agora? Isso tem que refletir na ação, porque senão não é marxismo. Boa. Marxismo, a gente reflete na materialidade. É praxis. Unidade dialética entre teoria e prática. Tem que ser essas duas coisas. E eu acho que o livro vai contribuir bastante para esse propósito de autocrítica. Mas, além disso, eu estou tentando fortalecer outras iniciativas de comunicação nas redes, porque eu acho que é importante. Não porque é onde que a comunicação deve ocorrer, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a gente tem que ocupar esse espaço, porque a gente perdeu bastante por não ter ocupado o espaço. E a gente precisa fazer essa disputa ali dentro e usar o conteúdo que está ali para subsidiar discussões fora das redes. Certo. Eu acho que isso é importante. E aí vai chegar num ponto que vai muito além de mim. Vai entrar para as organizações de esquerda. As organizações de esquerda têm que ir para os lugares onde o PT não está. O PT tem que ir lá para onde o PT está e fazer autocrítica. Nesses lugares tentar fortalecer, mas no geral a esquerda tem que parar de disputar o mesmo quadradinho. É o mesmo quadradinho de tantos milhões de votos e de pouquíssimos milhares de militantes. Porque se você for olhar militância mesmo, militância, não é filiado, militância de esquerda radical no Brasil, até os radicais que estão dentro do PT,
e assim por diante, cara, poucos milhares num país desse tamanho. Então isso é assustador, tem que disputar nesses outros espaços. Então passa por construir alternativas de resistência, outras organizações, fazer trabalho de base, estar trabalhando com pautas que às vezes vão ser pautas que não vão ser criminalizadas de imediato, mas que constroem solidariedade, como creches, coisas assim, coisas que vão afetar a materialidade da vida das pessoas e vai trazer o cara a cara, que é o que a esquerda perdeu. Uhum. A esquerda perdeu o cara a cara e a direita não precisa do cara a cara. A direita pode ter o trabalho alienante de sempre e ela vai ganhar dessa forma. Legal isso, você falou, por exemplo, do exemplo das creches, talvez e mirar em coisas que não estão sendo miradas a princípio mesmo. Sim, eu não acho que a gente deve abrir mão das pautas que estão sendo miradas. Sim. Então, por exemplo, a questão do escola sem partido, né, a questão ambiental. Só que nessas pautas que estão sendo miradas, a gente tem que ser mais cuidadoso em como que a gente está formulando a pauta contrária. Não basta fazer oposição à escola sem partido, a gente tem que falar o que a gente defende. Uhum. Porque aí o pessoal tá achando que a gente defende escola com partido. Exato. Que não é o caso. Então a gente tem que estar desenvolvendo uma comunicação para fora muito específica nessas pautas. E aí nas outras que não estão sendo miradas, a gente tem que colocar todo o peso ali. Legal. É isso, Sabrina. Você tem que corrigir prova. Espero que a gente possa conversar em outra oportunidade. Mas valeu pelo papo, muito obrigado. Não, valeu, Vinícius, valeu, galera que ouve aqui o Telefonemas. Curti bastante, tomara que a gente consiga fazer muita coisa aí pela frente, torcendo por não censura no próximo período, né? Ótimo, então nós também. E quem quiser te acompanhar, basicamente é o YouTube, né, o Tese 11. Eu vi que tem no Spotify agora, você começou a disponibilizar áudio. Onde mais as pessoas te encontram? Comecei, tá um pouco devagar ainda, porque eu ainda não tô manjando desse rolê de SoundCloud e Spotify, mas eu comecei a colocar ali. Uhum. Se o pessoal for no tese11.com.br, vai encontrar uma lista. Inclusive, todo podcast que eu participo, eu atualizo e eu coloco lá. Massa. Qual que é o podcast. Então, a pessoa pode encontrar o link dos podcasts em que eu participo e várias outras coisas. Eu sou muito ativa no Instagram também. Mais do que no Twitter, na verdade. Então, o Instagram é instagram.com/tese11. Bom, então sigam lá a Sabrina e é isso aí. Valeu, Sabrina. Muito obrigado. Valeu, Vinícius. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.